Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos trazer na tarde de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no capítulo 38, versículo 1. Capítulo 38, versículo 1. O texto diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías capítulo 38, versículo 1. Nós vamos manter a palavra de Deus aberta nesse texto, e a gente vai usar alguns outros textos para levar até você a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Capítulo 38 de Isaías, no versículo 1, que fala sobre o rei Ezequias. Só para a gente contextualizar um pouco, Ezequias tinha por volta de 39 anos de vida quando esse fato aconteceu. E a palavra que veio para Ezequias foi uma palavra dura. O profeta de Deus veio e deu uma palavra dura para Ezequias. E disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi essa palavra dura que o profeta trouxe e ele se retirou. O profeta se retirou. A gente sabe que não é fácil conviver com isso, não é? Com a morte, com a certeza da morte. Ali era um profeta de Deus dizendo para ele: coloque em ordem porque você vai morrer. Esse profeta provavelmente não esperava essa palavra, mas foi justamente esta a palavra. Algumas coisas nós precisamos entender sobre a vida de Ezequias. Ezequias, quando criança, escapou da morte. Ele teve um livramento de Deus. O rei Acás, que era o seu pai, se afastou de Deus e começou a sacrificar os seus filhos a Moloque, como diz a palavra lá no texto de 2 Crônicas, no capítulo, deixa eu pegar aqui para nós vermos, 2 Crônica, no capítulo 28, 2 Crônicas, no capítulo 28, os versículos 1 e até o versículo 3. Olha o que diz o texto. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas aos Baals. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom. Queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Acás, meu querido, é o pai de Ezequias.
Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz que Acás se afastou do Senhor. O texto está relatando que o rei Acás se afastou do Senhor. E se afastando do Senhor, veja o ponto em que Acás chegou. Passou a servir o próprio Satanás. Perceba que Davi foi o pai, avô de Acás. Ou seja, querido, veja como é essa história. Davi foi pai de Acás, avô de Ezequias. Ezequias era filho de um homem que se afastou do Senhor e passou a servir a Satanás. Veja o versículo 27, que diz, deixa eu pegar aqui, versículo 27. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E daí o que acontece? E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o texto está deixando bem claro que Acás era pai de Ezequias. Então aqui nós queremos falar um pouco de Ezequias, mas precisamos falar um pouco do histórico, da família de que Ezequias veio. E ele veio da família onde o pai era um homem que se afastou do Senhor, que passou a servir os Baals, que passou a servir a Satanás, que fazia sacrifício às imagens e sacrificava os seus filhos a Moloque. Mas Deus livrou Ezequias desse sacrifício. Então, depois de todo esse tipo de bruxaria, de vícios, de feitiçaria em seus rituais, agora Ezequias se torna rei. Seu pai, que praticava todas essas orgias, faleceu, morreu. E em seu lugar, Ezequias se torna rei. Qual que seria, meu querido, o normal de Ezequias? Continuar com a vida profana, desregrada, regada de idolatria do seu pai. Isso seria o comum, isso seria o natural, isso é o que normalmente acontece. Mas Ezequias se propõe a ser um rei diferente. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, nos versículos 1 e 3. O que é que nós temos aqui, meu querido? 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o 3. E sucedeu que o 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar. Começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Entendeu? Sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez, olha o que fez. Enquanto o pai sacrificava filhos a Moloque, aqui Ezequias, que se propôs a ser um rei diferente, o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Reis, no capítulo 18, vai dizer o quê? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. A referência não era Acás, a referência era Davi. Davi era a referência. Uma vez que Acás se perdeu, uma vez que Acás passou a adorar as imagens, a adorar Satanás e a sacrificar os seus próprios filhos a divindades, agora a referência então de Ezequias é Davi, segundo seu pai Davi. Queridos, esse texto é muito importante, nos ensina muitas coisas. Conforme nós já lemos aqui. O autor coloca Davi, então, como o pai de Ezequias. E por quê? Veja que no Antigo Testamento se dava ênfase aos homens que foram fiéis a Deus em seus desígnios. Ezequias, ele se propõe a ser um rei diferente. Quando seu pai morre e ele toma o trono, e ele começa a comandar, então, a Judá,
Ele renuncia às idolatrias do seu pai. E durante 14 anos, então, ele estuda a palavra de Deus. Chegou um tempo que Ezequias, então, adoece. Ele tem uma doença muito grave. Ele tem feridas no seu corpo, assim se acredita. Dentro desse contexto, então, vem o profeta Isaías e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, organiza sua família, porque você vai morrer. É uma palavra dura, meu querido. Você já imaginou você num leito de enfermidade? E alguém diz: o profeta de Deus vem aí, no mínimo que você espera é uma palavra para te consolar. E no máximo que você espera é uma cura. Mas o profeta Isaías chega e dá uma palavra dura a Ezequias. Não sei se você observou, querido, mas é uma palavra direta. É uma palavra dura. É uma palavra que vem direta de Deus. É um impacto muito grande. Isaías então entrega aquela mensagem. Vira suas costas e vai embora, porque ele cumpriu a sua missão. Ezequias se vê numa situação difícil. Não há o que fazer, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Nós começamos a fazer uma ligação, porque lá no livro de Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então está decretado. A morte é uma certeza na nossa vida, meu irmão. A não ser que a nossa geração fará parte da geração que verá a vinda de Jesus. Aí a morte, não veremos a morte. Com exceção a isso, teremos que passar por ela. A morte é uma realidade, meu irmão. A morte vem, mais cedo ou mais tarde ela virá. A morte é certa. E diante disso, querido, a gente começa a tirar uma reflexão aqui. Se a morte é certa, se temos acesso à palavra de Deus, como nós estamos? Estamos preparados? Interessante que Deus ele vai dizer para Ezequias: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Põe em ordem as coisas que você está envolvido. Um dia, meus irmãos, todos nós teremos que passar pela morte. E essa palavra, então, ela serve para nós também na tarde de hoje. Deus diz para nós: põe em ordem a tua vida, meu irmão. Põe em ordem a tua casa, meu querido. Se volta para Deus, é isso que nós queremos dizer diretamente para você. Põe em ordem as tuas coisas. Perceba a intensidade desta palavra nesta tarde. Nós vimos o histórico desse homem. Seu pai foi um bruxo. Seu pai foi um feiticeiro, um beberrão, um idólatra. Um assassino dos próprios filhos, quando imolava a Moloque. Mas nós olhamos para a história e para o histórico de Ezequias. Ele foi um rei bom. Ele tirou as idolatrias. Ele eliminou o sacrifício de criança. Ele consertou a ordem do culto. Mas agora Deus diz uma palavra para ele: põe em ordem a tua casa. Interessante, porque a Bíblia diz que ele fez coisas boas. Ele regulamentou, ele tirou a profanação do templo. Por que será que Deus está dizendo para ele: põe a tua casa em ordem? Irmãos, por mais que façamos algo, nós precisamos prestar atenção na nossa vida. Como é que ela está? Não é o que fazemos, é o que somos. Que garantia nós temos se daqui a pouco estaremos vivos? Nós fazemos plano, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos... Claro, nós temos a nossa vida aqui na Terra, a gente precisa planejar as coisas. Mas a nossa confiança, meu querido, não pode estar nestas coisas. Apesar de que necessitamos e precisamos planejá-las.
Veja aí Isaías, no capítulo 38, versos 2 e 4. Vamos pegar aqui Isaías 38, os versos 2 até o 4. Diz o texto: assim, versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Depois de ouvir essa palavra, o que ele faz? Ele vai orar a Deus. Deus disse que ele vai morrer. É só ele organizar a casa dele que ele vai morrer. E ele vira o rosto para a parede e começa a buscar a Deus. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E vai dizer que ele chorou amargamente, chorou muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, então Isaías deu a mensagem e saiu. Qual foi a atitude do profeta? O profeta se virou o rosto para a parede e começou a orar. E passou o histórico da vida dele, o que ele fez, o que ele... E nesse momento, meu irmão, Deus ouve a oração daquele homem. Deus ouve a oração daquele homem. Nós observamos aqui no versículo 3 que nós lemos, quando ele disse a Deus: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou amargamente. Sabe onde que a gente lembra desse chorou amargamente na palavra de Deus? Quando Deus confrontou a Pedro, e Pedro chorou amargamente, se arrependeu dos seus pecados. Veja, enquanto Ezequias ora lá na solidão, ele se coloca diante de Deus. E nós precisamos entender algo aqui. Porque, meu irmão, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a angústia de um coração que se arrepende, um coração que chora, se não chora literalmente, mas se corrói por dentro. Deus sabe das suas angústias. Deus sabe quando você quer colocar sua casa em ordem, está difícil. É a esposa, é o esposo que não estão caminhando. É o filho que não está caminhando, a filha que não está caminhando. Mas você é do Senhor. Saiba, meu querido, que quando você se coloca em oração, por mais difícil que seja a realidade, por mais dura que seja a realidade, como era a realidade do rei Ezequias, ele sabia, estava determinado. Deus disse, ele vai morrer. É só organizar a sua casa que ele iria morrer. Ele ora. E ele diz a Deus, o seu coração se corrói de angústia. Deus vê as lágrimas daquele homem. Deus vê a sinceridade no coração daquele homem. Nas suas orações. E Deus responde. Veja, 2 Reis capítulo 20. É tão interessante esse texto, meu querido. Esses textos que nós estamos lendo. 2 Reis capítulo 20. O que diz o texto? Nos versículos 4 e 5. Deixa eu pegar aqui, meu irmão. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, depois da oração de Ezequias, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, e vai lá e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Esta foi a resposta de um coração que ouviu uma triste realidade, a palavra dura: você vai morrer. E ele ora diante do Senhor. Deus responde a oração no mesmo instante. Alguns minutos depois, assim que Isaías estava saindo do seu quarto, a palavra veio ao profeta, que retornou e disse a ele: ouvi a tua oração
e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Depois o versículo 6 e o 7. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Esta foi a resposta da oração de Ezequias. Depois de tudo histórico, meu irmão, que nós vemos do seu pai, que era um bruxo, que era um homem que se afastou do Senhor, que era um homem que matava a criança para agradar divindades pagãs. Ezequias agora ora para que Deus tenha de compaixão dele, e Deus responde a sua oração. Deus lhe dá mais 15 anos, e não só isso, Deus lhe dá vitórias nas guerras que ele vai ter. Ezequias, meu irmão, só pediu um pouco de tempo, mas Deus deu muito mais, concedeu poder para vencer o rei da Síria. Nós podíamos pegar essa palavra e dizer, não, mas isso não acontece mais. Nós podíamos pegar essa palavra e dizer, isso aí. Ah, não, isso aí a gente consegue tirar um ensinamento, mas não é tudo isso, não. Eu quero dizer para você, meu querido, o Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje, será eternamente. É a nossa atitude que não é igual à atitude de Ezequias. Somos lamentadores, povo que lamenta, somos povo que resmunga, somos povo que tem perdido o temor a Deus, somos povo que não consegue se colocar diante da presença de Deus e se quebrantar, assim como fez Ezequias. Como Deus ouvirá uma oração que nunca é feita? E se é feita, nem sempre há sinceridade, porque Deus vê o coração. E Deus viu sinceridade naquela oração. E Deus responde dessa forma, com abundância. Uma resposta abundante. Aquele momento de luto, de choro amargo, então se torna, meu querido, minutos depois de uma oração, aquele choro se torna em júbilo, porque Deus responde, lhe dá 15 anos e lhe dá vitórias sobre as guerras que ele terá. É magnífico o que nós estamos lendo nesta tarde. É algo, meu irmão, para estremecer a cada um de nós. É algo para nos trazer bem de perto, nos despertar. Talvez nós não estamos orando. Talvez nós não estamos colocando mais o coração, a sinceridade na oração. E isso nos ensina que Deus responde. Em 2 Reis capítulo 20, versos de 8 a 11. Vamos ler. 2 Reis capítulo 20. Versículo 8 a 11. Você possa pegar aí na sua Bíblia, para nós meditarmos. Capítulo 20. É tremendo, meus queridos, o que nós conseguimos aprender com a palavra de Deus. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 8. Diz o texto: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline de 10 degraus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Queridos, é importante a gente observar isso. Há muitos profetas falsos, mentirosos, nos nossos dias, e muitas profecias sem fundamento bíblico, sem amparo teológico. Ah, você vai ser curado amanhã. Ah, amanhã a porta do emprego vai abrir para você. Essas coisas que nós temos ouvido aí. Mas de palavra, nada. Neste caso o profeta clamou e Deus respondeu. O que nós aprendemos com esse homem que tinha tal intimidade com Deus? Que Deus respondeu a sua oração além daquilo que ele pediu. Que ele pediu um sinal e Deus deu esse sinal a ele. Olha a intimidade, meu querido.
Eu não sei se nós observamos em todo esse contexto desta palavra que nós trouxemos, mas Ezequias não seguiu a religião do seu pai. Por mais que ele pudesse respeitar seu pai, ele pudesse ter aquele respeito que a palavra ensinava, ele não seguiu a religião, porque a religião não tinha respaldo bíblico. Será que nós não estamos seguindo a religião por causa dos nossos pais? Será que nós não estamos sendo religiosos só porque nosso pai nos ensinou assim? Imagina se Ezequias continuasse fazendo o que o pai dele fez. Que estrago seria? Mas ele decidiu não fazer, ele decidiu seguir a palavra de Deus. Meu querido, quantos estão seguindo religião, movimentos, para agradar a si próprio, para agradar o seu cônjuge, para agradar seus amigos, para agradar seus pais? E ignoram a verdade da palavra de Deus, ignoram a solidez da palavra de Deus. Mas Ezequias nos ensina que é melhor ser fiel a Deus, seguir a vontade do Senhor. E veja que nós, nesse texto que nós lemos, podemos fazer um paradoxo com o Cristo. Cristo, meu querido, não teve enfermidade, mas morreu pelas nossas causas. Ezequias chorou, Jesus também chorou. Ezequias foi curado, se levantou. Jesus morreu pelas nossas culpas. Ezequias se levantou do leito. Jesus se levantou da sepultura. Ezequias viveu mais 15 anos. Jesus viveu eternamente. Vive eternamente. Queridos irmãos, o que nós podemos entender com essa mensagem? Eu sei que hoje é domingo e quantos estão descansando, inclusive eu. E quantos de nós já estamos cheios de planos para amanhã, para terça, para a semana inteira? Quantos de nós que dentro da gente há uma certeza que amanhã vamos continuar vivendo normalmente? E quando a gente tem essa certeza, muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual, porque amanhã eu terei tempo para me consertar. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, não é certo o amanhã. Não é certo o daqui a pouco. Não é certo a nossa vida depois de amanhã. Então, quando a palavra diz, põe em ordem a tua vida, está dizendo também para nós que hoje, não amanhã, meu irmão, nós devemos colocar a nossa vida em ordem hoje. É isso que esse texto também está enfatizando muito nesta tarde. A nossa casa, a nossa vida, a nossa família, tudo precisa ser colocado em ordem agora. E isso é muito sério e verdadeiro. Enquanto nós estamos aí fazendo planos, contas e tudo mais, acreditando que nós vamos dar conta dessas coisas, nós não temos nenhuma segurança do amanhã. Não há certeza no amanhã. Não há certeza que vamos viver daqui a pouco, meus irmãos. Por que nós estamos tão amarrados nas nossas coisas, acorrentados nas nossas coisas? Parece que não somos libertos, coisíssima nenhuma. E a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se nós estamos amarrados e presos, talvez, meu irmão, nós nunca conhecemos a verdade. Podemos estar equivocados relacionado ao que realmente é a verdade. A nossa segurança está no Senhor. Lembra? A nossa segurança está no Senhor que fez o céu e a terra. Jesus é segurança para todos nós, caso nós nos submetamos a Ele. Ezequias nos ensina, com a sua história, com a sua determinação de não ser igual ao seu pai, de não seguir a religião dos seus pais, de mudar aquilo que estava errado dentro da sua casa.
Meu irmão, quando nós falamos de casa de Ezequias, era a casa dele e era o reino que ele tomava conta. O pai dele deixou do jeito. Ele olhou para a Sagrada Escritura e falou, não está de acordo. Isso aqui não é desse jeito. E mudou tudo. E começou a ler as Escrituras e colocar as coisas no reino conforme a Escritura determinava. Por isso, meus irmãos, quando ele levou essa mensagem impactante que ele morreria, ele orou, ele disse a Deus, fiz tudo que era correto aos teus olhos, Senhor. E Deus responde a sua oração. Até quando, meus irmãos, nós vamos ser resistentes à palavra de Deus? Até quando, meus queridos, nós vamos resistir à palavra de Deus? Até quando nós vamos insistir em ficar nisso que nós estamos? Até quando, querido? Até quando nós vamos olhar para a nossa vida e vamos dizer, esse lance de um monte de igreja não está com nada, eu quero mais é viver a minha vida. Até quando nós vamos ser autossuficientes dizendo, eu tenho a minha fé escondidinha comigo, eu não preciso falar nada, eu guardo para mim. Quantas fugas nós temos? Até quando nós vamos falar, olha, não vou me envolver não, é só problema, essas pessoas estão cheias de problemas, é melhor eu ficar no meu cantinho servindo a Deus, eu não quero me envolver com mais nada. Até quando? Até quando nós vamos fazer do jeito que a gente acha que deve fazer e não consultar a palavra? Eu quero dizer para você, meu irmão, existem muitas pessoas boas, de boas intenções, que estão rezando por aí, que estão clamando por aí, mas quando pegam a palavra, em vez de confrontar com a sua vida, ela olha para a religião dos pais, ela olha para a religião dos líderes espirituais dela, e mesmo que estejam contra a Bíblia, ela ignora a Bíblia e fica seguindo aquela religião. E daí, meu irmão, a falta de conhecimento da palavra de Deus, ela abre uma porta muito grande para as heresias. Usando o nome de Cristo, usando o nome do Senhor, quantos segmentos estão falando bobagens, ensinando heresias, falando coisas que não têm suporte bíblico. E eu te pergunto, elas têm boa intenção? Têm boa intenção, mas segue a religião dos pais. E pais aqui, você entenda, não são só os pais biológicos, são os pais da fé que ela tem. Homens que também sem sabedoria, consciente ou inconscientemente, foram passando ensinamentos que outras pessoas foram passando para elas, e esta corrente vai aumentando, mas quando você leva para a Bíblia, não tem respaldo bíblico. E nós estamos cheios de movimentos que se dizem cristãos, que estão seguindo essa linha. Ezequias olhou para a palavra e olhou para a religião do pai dele. Olhou para a palavra e olhou para a religião do pai dele. Ele disse, não está de acordo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer diferente. Vou tirar os ídolos. Eu não vou ser mais idólatra. Não vou sacrificar meus filhos. Não vou fazer de orgias e bebedeiras para agradar a Deus. Porque isso, pelo contrário, não agrada a Deus. Isto é uma profanação das coisas de Deus. Eu quero seguir aquilo que o meu pai Davi seguiu. Sim, era a vontade do Senhor. Será que nós estamos entendendo, meu irmão, que talvez você é uma pessoa piedosa sim, você é uma pessoa religiosa sim, mas a sua religião tem a ver com a Bíblia ou tem a ver com os seus pais, ou seja, os pais biológicos ou as lideranças religiosas que passaram esse tipo de informação para você? E nós estamos cheios disso. Eu sou fiel ao líder da igreja de tal. Eu sou fiel à igreja mais antiga que existe, tradicional, que tem sede aqui e acolá. Mas nós temos a igreja milenar. Nós temos a igreja apostólica. Nós temos a igreja de Cristo. Nós temos a igreja isso, aquilo. E aí você vai na Bíblia, a pessoa recua. Não aceita, não se abre para o diálogo, está fechada, está cerrada naquilo e quer viver aquilo, mesmo que a palavra de Deus, ela confronte aquela fé, aquele credo. E é disso que eu estou falando, meu irmão. Você quer um ensinamento mais direto como esse, de um filho que quase foi sacrificado também a Moloque? Ele via a fidelidade do pai dele àquelas divindades, àquela religião satânica. O pai dele estava errado, mas o pai dele era dedicado naquilo que fazia. Tinha tudo para Ezequias ser daquele jeito.
Tinha tudo para Ezequias também ser um homem violento, um homem que praticava sacrilégios. Mas sabe o que iluminou aquele homem? A sua intimidade com Deus e a palavra do Senhor. Querido, não há como ter intimidade com Deus se não temos intimidade com a palavra dele. Talvez a sua oração não está chegando no céu, porque ela não está conforme a vontade do Senhor. Ah, quantas pessoas clamando, se lamentando, pedindo para que Deus fale. Então eu digo para você, começa a ler a Bíblia que Deus fala. Porque essas intuições, essas tais visões que muitos têm tido, essas intuições, essas moções, essas palavras, né? Padrão elevado de espiritualidade, unção maior. Irmãos, isso não existe. Vamos parar com essa unção maior, esse patamar elevado. Ah, um grau a mais de espiritualidade. O que existe é uma fé no Jesus que é revelado na Sagrada Escritura. Que nós perdemos o hábito da leitura e a sede do conhecimento e começamos a inventar fábulas que nós ouvimos de outras pessoas. Então são essas palavras, esses jargões. O fogo do altar, a geração do fogo, a unção maior, o patamar elevado da espiritualidade. Tudo isso, meu irmão, são modismos. O simples do Evangelho é a palavra do Senhor. É a regra de vida, não é exceção, meu irmão. Não é um talvez. Não é um acho, não. É a regra. Aliás, é a exceção. Não é um comum, não é um conveniente para esse mundo. Para esse mundo é inconveniente mesmo. A palavra de Deus para esse mundo é uma inconveniência que você nem imagina. Ela é contra os padrões do mundo, meu querido. Ela é contra os modismos mundanos. E foi justamente isso que Ezequias aderiu. O padrão céu. O padrão Deus. O padrão vida eterna. O padrão renúncia. O padrão não quero pecar. O padrão não quero ser contra Deus. Foi isso que ele aderiu. E foi isso que Deus fez. Eu gostaria muito que todos nós ficássemos bem atentos e entendêssemos essa palavra. Porque mais claro como esse Ezequias fica difícil da gente encontrar. Que argumento nós temos ouvido por aí? Ah, mas essa religião é a religião dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Estamos acostumados com isso. Isso sempre fez bem pra gente. Eu não estou falando que religião faz mal. Eu não estou falando que religião vai te tratar mal, querido. Eu estou falando sobre suficiência. É bom, mas é suficiente? É bom, mas é bíblica? Pode ser que não. E se não for, meu irmão, é tempo jogado fora. Por isso, nessa tarde, olhe para Ezequias e para a sua atitude e aprenda com a Sagrada Escritura que muitas das vezes nós temos que quebrar esses elos religiosos que acompanham os nossos antepassados e nos entregar a Jesus Cristo, nosso Senhor, suficiente Salvador. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.